E aí pessoal, tudo beleza? Bom, a gente está aqui de novo com esse Fiestinha 96, que a gente já fez vários trabalhos nele aí de acerto, de injeção. E um carro muito legal, vale a pena ver os outros vídeos aí, muito rápido, muito gostoso. Carro ainda de rua, mas que ele brinca nos arrancadas, né? E a gente vai fazer aqui hoje um teste de ignição. A gente está no dinamômetro. Esse carro tem swap de motor. Esse carro usa um motor 2.0, 16 válvulas Duratec, aspirado, com a preparação aspirada. E hoje a gente vai fazer um teste de ignição. A gente vai fazer um teste com uma outra bobina, que se diz com a propaganda mais potente, chegando a 45.000 volts a tensão dela. E também com os gaps de vela mais abertos, porque essa bobina eles falam para abrir mais, você pode abrir mais o gap. Então quanto mais potência a bobina tem, mais você pode afastar o gap da vela, abrir o gap, porque isso requer mais tensão da bobina para ela conseguir vencer o dielétrico ali e passar a faísca. Então a gente vai fazer hoje o teste original, depois trocar só a bobina e depois pegar a bobina já trocada e aumentar o gap das velas para a gente ver o que resulta aqui no dinamômetro e mostra aí para vocês. Mostrando aí de novo para vocês, motor 2.0, 16 válvulas Duratec, montado aí no Fiesta, aspirado, coletor de admissão dual, pleno, né, cornetado, 4 bicos somente, tem um Spark Pro ali, sensor de pressão de combustível, pressão de óleo, ignição centelha perdida, a injeção é sequencial, tem a roda fônica original, coletor de escape aí bem dimensionado, o escapamento todo dimensionado também de inox, vela de irídio, o miolo do motor original, tem uns comandos importados muito bons, e é isso, projetinho legal, divertido pra caramba. Bom pessoal, após aí essas primeiras passagens para a gente ter um baseline, né, uma curva de referência, a gente vai fazer aqui primeiro a troca somente da bobina. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui é a bobina original do Duratec, é uma bobina dupla que não tem módulo de ignição interno. A gente está usando aqui um módulo Spark Pro da Flowtech para dar potência de ignição aí. Vou mostrar aí, ó. Aí. Então aí aqui está a bobina original e aqui a gente já montou a bobina nova aí, que é uma bobina americana que promete aí mais potência, 45.000 volts, melhoria e tal. Vamos ver como é que ela reage aqui. Os encaixes são os mesmos, o cabo de vela a gente teve que trocar porque o cabo de vela, a chupeta é diferente, mas está com um jogo de cabo de vela original mesmo. Vamos ver como é que ela reage aí. Pessoal, a gente agora retirou aí as velas e aí vamos alterar aqui o gap delas. É uma vela de irídio da Denso. Agora ela está com o gap de 0,75, que foi a nossa referência aí que a gente usou. 0,75, beleza, bacana. E aí agora a gente vai aumentar o gap dela para 1,2 milímetros e ver como é que reage o carro. Vamos ver. Aqui pessoal, falando um pouco mais sobre gap de vela, estou aqui dentro do manual da NGK, manual muito bom que fala várias coisas técnicas de vela, cabo de vela, etc. E aqui tem esse gráfico aqui que é bem interessante, que é um gráfico de voltagem requerida em função do gap de vela, né? O gap de vela é a folga dos eletrodos, que é isso aqui, ó. E aí, ó, a voltagem necessária para a faísca cresce proporcionalmente ao aumento do gap, né?
da folga dos eletrodos. Então dá para ver que quanto mais você vem abrindo o gap aqui, ó, 0,4, 0,6 até 1 milímetro, que é o gráfico, ele vai demandando mais tensão da bobina. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, 1 milímetro de gap de vela precisa de 20.000 volts. Uma centelha de 20.000 volts exige da bobina. Então, lá a gente já chegou até 1,2 milímetros. Mas a bobina falou que, esse aqui provavelmente é um gráfico antigo, mas a bobina lá fala 45.000 volts e que pode chegar até 1,6 de gap. E o gap, essa parte de ignição é difícil de perceber essas diferenças, mas o gap, quanto mais pressão você tem dentro do cilindro, quanto mais pressão, quanto mais temperatura, quanto mais rica for a mistura também, isso vai exigindo que o seu gap, uma tensão maior. E se você não tem essa tensão maior, você tem que ir fechando o gap de vela, para ele conseguir a faísca saltar aqui, senão ela não salta. Então, por exemplo, quanto maior a pressão de turbo, mais você tem que fechar o eletrodo. Ou usar uma bobina mais forte ainda, mas às vezes não é disponível e tal. E se você abrir em demasia, né, abrir demais, o carro vai começar a falhar, principalmente se for turbo, quando a turbina entra. Então, tem esses detalhes aí, e são valores que a gente vai aprendendo com o tempo. E se você fechar demais também, ele não vai falhar, mas também você pode estar perdendo energia ou mudando a eficiência da sua queima ali. E isso faz diferença também em partida fria, na aceleração rápida. É difícil de perceber essas diferenças, mas faz diferença. Então, só para mostrar aí para vocês. Falando um pouco, concluindo aí esse trabalho, né, de pesquisa e tal, eu estou aqui com as 3 curvas do teste de ignição, as curvas da parte de injeção e as 3 puxadas. A primeira puxada aqui em vermelho é a bobina original com as velas iridium com abertura de 0,75 de gap. Depois em azul, trocando somente a bobina e os cabos de vela. E por fim, o verde aumentando o gap das velas para 1,2. Então a verde é a bobina trocada mais a vela com 1,2 de gap. E aqui não dá para ver diferença nenhuma. Aqui a subida de giro igual delas. As temperaturas dá para ver também que estão praticamente iguais, 82 de água e a última 84. 2 graus não faz diferença aqui nesse caso. Temperatura de ar a mesma em todas elas, 29,5, 29,7, 29. E eu coloquei aqui a correção da sonda lambda também. Dá para ver só que na primeira aqui, as outras com o sistema de ignição trocado, embaixo aqui teve uma correção pequena aí de 2%, 2,5%. Depois elas se igualam. Mas isso aqui não faz diferença, porque a gente vê no Dynamics que isso aqui não fez diferença nenhuma. Eu ainda coloquei aqui a abertura dos bicos, que também dá para ver que as 3 estão iguais. Aqui também a sonda lambda, então dá para ver também que elas estão iguais. E agora eu vou passar aqui para o dinamômetro. Aqui, pessoal, o resultado aí desses 3 testes no dinamômetro. Como vocês podem ver, não tem diferença, a diferença é irrisória. Se você colocar o máximo aqui, por exemplo, o máximo da curva, a primeira curva com tudo original, 9,1, 9,4. Aí, depois só com a bobina, 9,4, 9,4. Nossa, ganhou 3 cavalos. Só que isso aqui entra na margem de erro de leitura do dinamômetro. 1% em torno disso, não dá para ter certeza. E aqui no final, com tudo trocado, 9,2,5. 9,4 torque sempre. Então, isso aí não é considerado ganho. Uma sobe, uma desce, isso aí está na margem de erro. Todo equipamento tem um erro. E nesse caso aqui não valida isso. Então, como sempre, sistema de ignição é bem difícil de perceber a diferença.
Às vezes a diferença pode ser em outras coisas, por exemplo, melhora a partida a frio, melhora o consumo, ou diminui emissões de poluente, alguma coisa assim. Mas aqui em potência mesmo, não fez diferença. Essa diferença aqui no início aqui da subida é a hora que eu acelerei, né? Que eu acelerei um pouquinho antes, numa e tal, mas essa subida não representa isso. E a mesma coisa aqui no final, né? Eu tirei o pé um primeiro, depois cada hora tiro o pé numa posição, isso é erro humano, né? Digamos. Mas é isso, o teste é válido, a propaganda da bobina não se mostrou válida nesse caso aqui, mas é importante testar, né? É importante validar isso, poderia ser que faria alguma diferença, mas nesse caso aqui não. Bom, obrigado aí por ter acompanhado até o final, até a próxima, valeu!